Oiê, alô, somos uma graça novamente. Estamos aqui com duas pessoas muito interessantes, muito boas, que vieram agregar a cidade do Guarujá. Então, uma é a doutora Diva, que vocês conhecem, e outra, a mais nova moradora, que é a psicóloga Samantha. Então, hoje nós vamos falar sobre um problema que está assolando a população, não só os, acho que mais os jovens, né? Está tendo, eles estão sendo muito cobrados, eles estão com estresse profissional muito grande. Então, isso acarreta uma série de coisas. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Então, primeiro, doutora Diva, por favor. Sou Diva Leonor Monteiro, sou médica clínica e hoje a gente vai conversar sobre exaustão profissional. Então, são aquelas pessoas que trabalham com algumas profissões que são estressantes, como, por exemplo, policiais, médicos de emergência, controladores de fogo, pessoas que têm que obedecer metas. Isso em qualquer uma tem. E principalmente aquela que o chefe não larga do WhatsApp e fica atrás da pessoa o dia inteiro. Quer dizer, a pessoa não consegue tudo nem bem dormir. que ela está no home office, mas a pessoa fica cobrando o dia inteiro. Isso acontece com o meu filho. Esse home office está deixando muita gente maluca, porque o chefe às vezes manda uma mensagem 10 para as 11, a pessoa não desliga nunca. Então, essas profissões, professores, aquele pessoal de telemarketing, então, todas essas profissões, elas levam a pessoa a um nível de estresse muito grande. E a ansiedade total, né? A ansiedade e a depressão vem em consequência disso tudo. Então, essas pessoas começam a exibir alguns sintomas que são devidos a hormônios que o organismo libera durante o estresse, principalmente o cortisol e a adrenalina, né? Então, eu sempre gosto de contar uma historinha que o estresse existe na gente e é bom, porque a gente se defende de alguns perigos. Por exemplo, quando você está numa rua escura e vem alguém na tua direção, o que acontece com o teu cérebro? Ele emite um alerta e esse alerta vai liberar adrenalina e vai liberar cortisol. Com isso, você se prepara ou para fugir ou para lutar contra a pessoa. Então, o homem da caverna que saía para matar os bichos, para matar lá as feras, aquele que tinha esse mecanismo funcionando bem, ele fugia da fera, ele matava a fera. Agora, aqueles que não tinham esse mecanismo muito bom, acabavam sendo comidos. Então, a gente herdou um mecanismo desse por conta dos nossos antepassados. E isso, hoje, ele é usado para nos defender. Uma forma de defesa. E tem outro exemplo que eu gosto muito. Para você sentir o que é o estresse, é você estar no mar, sossegado, mar azul, um sol gostoso, você está lá boiando. Aí você olha do lado, tem um tubarão. O que acontece com o seu organismo? Você sai feito uma bala. Então, o que o estresse agudo faz? Aumentar a frequência do teu coração, aumentar a pressão, fazer com que o seu pulmão respire muito mais rápido e o sangue é desviado pela musculatura. Aí a pessoa sai ou nadando, ou correndo, ou lutando. Então, essa é a simplificação de uma reação de estresse agudo. Agora, o que fica ruim é quando o estresse fica crônico. Então, essa pessoa tem esse sinal de alerta durante o tempo inteiro, o dia inteiro. E isso leva à depressão também, né? Leva a um monte de sintomas da área psicossomática, né? E eu vou comentar alguns, e a Soraya mudou a Samantha vai comentar a parte que pega muito, que a pessoa pode ter uma depressão grave e chegar até o suicídio. Sim, eu conheço casos assim. Me diga uma coisa, você atende, né, várias pessoas de várias idades. Você está percebendo isso também? Estou percebendo um aumento do estresse e, consequentemente, um aumento dessa sintomatologia toda. Sim, sempre teve, mas depois de quando? Depois de 2020, 2021, que as pessoas começaram a olhar mais para a saúde mental delas, aí passou a ter um maior entendimento da ansiedade, da depressão, e aí as pessoas começaram a procurar mais o psicólogo. Mas, por exemplo, eu acho,
a maioria das pessoas que eu conheço, elas acham que quem vai a psicólogo, ou psiquiatra, ou a psiquiatria, ou sei lá, qualquer coisa, hospício da vida, Sim. que tem um problema que não é louco. Sim. Todo mundo acha que vai. A maioria das pessoas nunca foram porque acham que não tem problema emocional, que elas não são loucas. Quer dizer, quem vai, na verdade, não é louco. Está tentando se conhecer melhor para viver melhor. Isso. Então você acha que as pessoas agora resolveram se tocar que elas podem viver melhor? Resolveram e estão procurando. Então, eu vou aqui só para arredondar para quem está nos assistindo. O psiquiatra estudou medicina, ele é um médico. Ele fez medicina e se especializou em psiquiatria. O psicólogo fez faculdade de psicologia. São duas profissões que se conversam, porque não raro o psicólogo encaminha para um psiquiatra quando há essa necessidade de uma regulação biomédica do cérebro. E a mesma coisa acontece com os médicos que encaminham para a gente quando percebe, epa, tem coisa aqui, mas tem que ser resolvido com um psicólogo. O que acontece depois de tanto estresse, depois que se esgotou os recursos mentais? Sim. É assim, há sim um esgotamento mental. O que acontece? Recai sobre o corpo, sempre. Então, os sintomas que o corpo apresenta, a sintomatologia toda, é reflexo de toda a parte médica que já foi preternamente acometida. Quando o paciente busca um psicólogo, quando isso já avançou demais. Quando ela começa a ver os sinais no corpo, que ela está ficando depauperada. E está impedindo a vida de certo modo. Por exemplo, Graça, é interessante para os nossos ouvintes aqui o seguinte: quando a pessoa levanta de manhã, que ela está exausta, acabou de dormir a noite toda, mas está cansada. Sim. A pessoa que está irritada, que qualquer coisinha ela estoura, que está sentindo assim, dor de cabeça, dor lombar, dor, assim, ela levanta cheia de dor, ela levanta, muitas vezes tem sintomas de palpitação, batedeira no peito, tem falta de ar muitas vezes, ela apresenta gastrite, sintomas de gastrite, cólica abdominal. É uma pessoa que começa a falhar, eu estou esquecendo coisa. Sim. Ou se ela faz um trabalho, por exemplo, de escritório, ela esquece, os relatórios não são tão bem feitos, o trabalho dela não está bem feito. Tudo isso, ela acha que é um cansaço dela, da vida dela. Ela não pensa que é uma doença chamada A maioria das pessoas fala, mas eu estou esquecendo das coisas, mas eu já tenho 60 anos. Não, eu tenho 67, eu não esqueço nada. Pode até esquecer. Algumas doenças levam. Mas a pessoa, enquanto ela tiver com esses sintomas, ela procura um médico. Sim. Então vai exame de sangue para saber que tem anemia, vai a raio-x, não sei de onde, por causa da dor, vai ultrassom, vai tá. Então, fazendo todos esses exames estão normais. Sim. Medicamente, não tem doença clínica. Então a pessoa não se conforma. Muitas vezes ela vai procurar um outro médico, ela está se sentindo doente. Sim. Agora, é difícil você convencer uma pessoa que ela tem que ir para o psicólogo, que os sintomas que ela está tendo são sintomas relacionados à área emocional, comportamental. Ela acha que é isso. Você diz, não sou louca, por que eu vou atrás de um psicólogo? Não é verdade? Então, eu sou Várias louca. pessoas já falaram isso pra mim. Então, eu sou Mas louca você não porque precisa eu tenho acompanhamento psicológico que eu adoro desde sempre, entendeu? Porque eu sempre trabalhei tive em área estressante demais. Então, veja bem, os sintomas quando são físicos, eles encaixam isso em doença. Agora, quando os sintomas se agravam e entram para a área mental, aí eles correm atrás do psicólogo. Sim. Né? E geralmente, né, isso é depressão e ansiedade. Porque na verdade, você pode perceber, isso uma vez eu percebi, que uma pessoa falou, você quer parar de bater o pé? Eu nunca percebi, que fica assim. E eu ficava assim. Aí eu percebi que era isso. E eu começo a perceber que tem muita gente, você está num bar, está no boteco, você está em restaurante, a pessoa está assim. Está parecendo um liquidificador. E ela fica assim. O nome disso é estereotipia. A pessoa não percebe, isso é um sintoma de ansiedade. Quem fica assim é um comportamento estereotípico. A pessoa fica assim, está conversando, assim. não percebe. E a perna é sinal. Ou se não tem clássico. gente. Eu Sim. tinha uma pessoa que era muito chegada a mim, que eu não vou dizer quem é, que ficava assim. Isso. Aí é um outro tipo de tique. Mas porque isso é sistema nervoso. É sistema nervoso. E sabe o que é curioso, Graça? Esse intercâmbio
quando os médicos recomendam o psicólogo, vem, mas eu não sou louco, vou lá para quê? Já não estou aqui, doutora? Pois é. E quando a gente encaminha para um médico, mas não quero tomar Mas eu tô remédio, muito não bem de quero ser saúde. viciado, tá tudo bem, a conversa resolve. Há-se muita dificuldade no entendimento de que, às vezes, não raro, um complementa o outro. Né? Tem coisa que a psicologia só não dá conta e tem coisa que a medicina só não dá conta. Então, esse intercâmbio ele é importante. Então, quando esses sintomas de estresse vão se acumulando durante anos, a pessoa desenvolve doença física, que é a hipertensão arterial, que é ela começa ou comer muito ou emagrecer muito. Se ela come muito, ela evolui com diabetes. Ela pode ter arritmia cardíaca, ela pode ter gastrite, duodenite, colo irritável. Então ela começa a desenvolver uma série de doenças, aí ela fica satisfeita, porque, não, então descobriram que eu tenho uma doença. Mas a doença, o fundo dela está lá atrás, é o estresse que não foi tratado, é o emocional. Isso, que é o que a gente chama... Mas na verdade, todas as doenças são meio, não sei como é que fala, psicossomáticas, não é isso? Isso vai ser o nosso Era isso tema. que eu tive que completar, é isso que a gente chama de psicossomática, é quando o corpo somatiza. Somatiza o quê? O que o cérebro, a mente já não dá mais conta. Não dá mais conta por quê? Porque teve a gota d'água, o cérebro não tem mais, já ligou todos esses sinais de alerta, e aí ele envia para o corpo. Então, na psicossomática, há essa interconexão mente-corpo, e o órgão acometido tem sempre uma correlação mental. Então, existe essa correlação. Na última entrevista que nós fizemos, que ainda não deu para aparecer ainda nos nossos programas, porque tem um monte de entrevista, eu falei uma coisa que eu esqueci, agora eu lembrei. Quando eu estudava, que era menina, a gente tinha orientação. Quer dizer, orientação era uma senhora, que era uma freira muito gozada, que é a irmã Nilson. E ela fazia a maior confusão, porque todo mundo dava palpite em tudo que ela falava. Porque era isso, era uma conversa entre todas as meninas para saber o que nós estávamos pensando em alguma coisa. Aí todo mundo falava, e é uma maneira de cuidar. Você começar a cuidar, nós éramos do quê? Pré-adolescentes, né? Isso tinha que 10 anos, 12, 15. Quer dizer, é uma forma de você preparar as meninas também para o futuro. Que deveria ter na escola isso, né? Sim. Deveria ter uma cadeira que cuidasse disso. Como eu já falei, esse assunto não tem nada a ver, mas também hoje está tendo uma orientação, como é que chama? Financeira. Porque muita gente hoje, você pode ver que metade da população está endividada porque não tem orientação financeira. Então, se tivesse uma orientação financeira, não ia ficar estressado. Não ia ter nem problema de medicina e nem problema de psicologia, certo? Porque a pessoa, tendo uma orientação, quanto da mais vida o dela, fator externo é diminuído, a questão financeira, que é uma questão que acomete a todos, menos chance de você se estressar de o dia não chegar até o final do mês. E aí você fica estressado, nervoso, e tem problema disso, problema daquilo. E vai parar no médico. Então, eu queria dizer que muitas pessoas têm algumas áreas que são bem sensíveis, né? Sim. Então, por exemplo, o estresse, ele pode causar infertilidade na mulher e impotência sexual no homem. Então, você imagina uma pessoa que tem um trabalho estressante, ela muitas vezes o lazer dela está comprometido por conta das horas de trabalho, e ela chega em casa e ainda não consegue namorar a esposa, não consegue ter um bom relacionamento em casa. Não. Aí joga essa pessoa pro pior. E às vezes são pessoas jovens, de 30 e poucos anos, que já estão com impotência, mas acham que é porque tem um problema urológico. Não tem. Muitas vezes não é. É isso mesmo. Então nós temos que entender que o estresse, ele vai vindo aos pouquinhos, ele é uma doença, ele vem aos poucos, essa cascata de hormônio vai destruindo o seu sistema cardiovascular, o seu sistema cerebral. É uma cadeia, né? É o cérebro, né? Tem algumas consequências dentro do cérebro também. Ele vai te dar infarto, derrame, AVC, ele pode propiciar uma série de condições ruins se não tratado, inclusive a impotência sexual no homem. E o homem fica com muita vergonha de falar sobre isso. Sim, não Poxa, fala. eu já estou com o meu trabalho azarado, eu já estou estressado e agora eu não consigo mais. E o homem não lida bem com esse tipo de situação. Ele não procura ajuda às vezes. Eu acho que aí
entrando nesse campo, eu acho que não, ele não lida bem com essa situação, porque o homem, ele nasceu para ser o provedor. Então, quando ele vê que ele não tem dinheiro, que ele vai, a mulher vai querer alguma coisa e falar que não tem dinheiro para comprar, ele tem um ataque. E aí não funciona. Quer dizer, né? Não funciona, não é verdade? Tem isso. E é a mulher que pede para que procure um psicólogo. Sim. Depois que passa no médico. Estão comprometidas, é a mulher. A mulher geralmente acompanha o homem na primeira sessão, porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Os homens têm muita vergonha de falar sobre que eles estão com problemas, né? A mulher Eles têm muita vergonha. maior de idade, o Mas homem, para a outras coisas eles não têm É. vergonha. Ah, não tem. Mas a mulher sentindo necessidade daquele parceiro que tinha, independente se a mulher é mais ativa, sexual, Sim. tem um apetite maior, sexual ou não, Sim. ela cobra mais do homem. Isso acaba que gera mais estresse, gera aí mais fica pior. ele entra nesse loop e aí fica difícil de sair. Tem uma coisa que tem que ser guardada. Guarde isso, Graça. Guarde aí se vocês estão assistindo. A psicossomática, ela sim, é essa intersecção entre mente e corpo. Mas em que sentido? Quando a mente foi esgotada. Quando a mente foi esgotada, vai para o corpo. Mas o que significa essa mente esgotada? A emoção não digerida, a emoção não entendida, a emoção não elaborada. Aí acomete aquele órgão do corpo, que é o órgão de choque que a gente chama. Cada um tem um órgão de choque mais sensível, que é para lá geralmente que as emoções são canalizadas. Tá. E aquilo se perpetua, pode ser durante a vida toda. Geralmente a pessoa reclama, repare você mesmo, talvez, algum amigo, alguma amiga, no sentido de, tô com dor, é sempre no mesmo lugar a dor. É muito difícil que, de novo aquilo, sabe, aquilo que é a cólica renal, a cólica... Sempre. Mas é verdade, porque eu me lembro, isso é um fato que aconteceu comigo. Até mais ou menos eu tenho 67 anos, até ter mais ou menos 40, onde eu ia, eu caía, torcia o pé. E era sempre o pé, não quebrava, não torcia a mão, o nariz, o cabelo, não caía. Eu torcia sempre o pé e nunca quebrou, mas porque eu devia ter tido, eu já sei, né? Porque eu me conheço, fiz muitos anos de análise. Então, eu tinha alguns problemas, que o problema ficava muito grande, eu caía de novo. Então, Até que eu percebi que era isso, hoje eu sei que é isso, então eu aprendi a me conhecer, então isso não me incomoda mais que a minha emoção, que já acabou, isso já foi. Isso, mas aí quando você coloca na balança e faz seu retrospecto, sua altura, como que você lidou com isso, você é mulher, enfim. O demorou. órgão conversa com a gente. Mas demorou para chegar a essa conclusão. Demora. Né? Ó, no consultório, o que a gente mais ensina, assim, linhas bem rasas, é a pessoa dizer não. Porque a pessoa que não diz não, o trato gástrico é extremamente comprometido. Porque a pessoa fica ali ruminando, guardando. Por que não falei não? Tá aqui. Se você falar, não, teu limite é até aqui, isso não pode. Você externaliza, né? Quando você externa, você não se cria refluxo. A medicina explica. Mas antes você é o refluxo. Você guarda a emoção, você guardou a emoção que você não utilizou a emoção que você gostava. Você não verbalizou. E aí, interessante é que a sabedoria popular, ela já dá umas dicas, né? Aquele lá não engole sapo, engoliu sapo. Poxa, ela não digeriu aquele casamento dela ainda. Então, nós temos muitas expressões, olha, não digeriu aquela história. Engoliu o sapo, eu falo isso pro meu filho. Eu falei pra ele, você vai ter que engolir uma família inteira de sapo, porque eu engoli uma Por quê? Porque uma tem família essa inteira. relação entre o emocional, né, e o físico, né? Aquele lá sujou no mundo, ele ficou bravo, olha, ele não é, põe no ventilador, não é isso que a gente usa? Isso. Por quê? Porque está tudo relacionado a exatamente os nossos órgãos. E ela fala uma coisa boa, que os órgãos conversam com a gente. Sim, eu é tenho verdade. uns que conversam muito comigo. Eu já não quero mais diálogo Aí, com tá eles. vendo? Acomete a doutora, mas nossa então, mercê, nossa mas ela já sabe que ele conversa com ela, fala, não estou afim de conversa com você, olha, você vai procurar outra turma. Vai procurar sua turma. É isso, mas falar isso é muito difícil. Porque aí você fala, mas o outro vai ficar chateado, mas se não der atenção, isso vai pondo, Você fala, não quero, acabou, não posso. Isso, essa simplificação da vida que é o que a gente busca. Não, mas é que eu acho que normalmente a gente não tem isso, porque primeiro, quando a gente nasce, quando a gente é mocinha, a necessidade que a gente tem é de agradar as pessoas, né? Então você quer sempre agradar os outros para se sentir querida.
Aí quando você chega na minha idade, você fala, quer saber de uma coisa? Eu sou eu e acabou. Certo? Gostou de mim, gostou, não gostou, sinto muito. Né? Mas não precisa chegar na sua idade. Dá pra gente entender que assim, Não, você mas vai a gostar pessoa- de mim, eu sendo como eu sou. Sim, mas você é muito mais moça, você, graças a Deus, chegou a essa conclusão antes, porque você é psicóloga. Porque senão, não teria chegado. Mais ou menos. E quanto a isso, as pessoas vão gostar da gente como a gente é. Sim. E vai ter gente que não vai gostar pelo que a gente é. Então Sim. é melhor não sofrer pra tentar agradar ninguém. Sim, é, porque você não pode agradar gregos e troianos, né? Você Jamais. pode Então- ver o abuso que existe, né? Tem pessoas que para se sentirem bonitas, Sim. elas põem silicone, botox, elas não enfrentam a idade, então fica com o excesso, eu não digo pequenas correções, tá? Sim. Mas a gente vê pessoas, né? Nós vemos todos os Sim. dias aí pessoas que Deus me livre, como é que chegaram àquele ponto? É não aceitar, é querer agradar, põe umas bolas de silicone, meu Deus, o que é isso? No bumbum, você já no viu? bumbum, no peito, aonde for, uma coisa exagerada. Não é que quer que fique bonito, Não, porque não é gosta bonito. de se sentir bem, pela autoestima. Uma coisa é autoestima, gente, outra coisa é isso que você vê por aí. Mas muitas isso o vezes. próprio profissional deveria ter dito pra ela, olha, pra você não vai ficar bom colocar 100 gramas, você coloca 20, né? Só que Então, é raro ter uma pessoa que fale isso. Então eu acho assim, sabe, pensando no estresse, a pessoa que vai se estressando, ela vai se desgastando, ela vai se exaurindo e ela chega num estado que ela não lida mais com as coisas, entendeu? Ela abandona, ela se torna cínica em relação ao trabalho. Fala, Mas eu é por trabalho, isso. você trabalha em tal lugar, vai lá pra você ver como é que é. Ela começa a ter esse descaso em relação a ela como profissional em relação ao trabalho dela. Mas é por isso que hoje em dia tem tanta gente que está buscando no alcoolismo uma solução Isso, álcool e na drogas. droga, né? Álcool e drogas. Porque a pessoa não sabe resolver seus problemas, então ela acha que se eu tomar 30 cervejas vai resolver. Não vai resolver porque eu vou continuar. Vou arrumar ou outro 30 problema. comprimidos, né? Eu vou resolver. Espécies Eu de ainda comprimidos. devo ter o meu problema, eu ainda vou ter mais um problema, que vai ter o problema de eu ter que me curar de tudo que eu bebi, ou depois de tudo que eu fumei, ou de todos os remédios que eu tomei, ou de tudo que eu cheirei. Né? Então, na verdade, isso não é solução também. Então, a pessoa tem que dar um rumo na vida. Então, primeira coisa, ela tem que conversar com as suas emoções, externar as suas emoções e outra coisa a mais. Tem que conversar e a outra coisa que você falou que é bárbaro? Autoconhecimento. Não, Saúde mental. tem que conversar com as suas emoções, externar o que acha e acabou, certo? Então, gente, eu acho que isso está ótimo. E, então, somos uma graça, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter vindo, e somos uma graça.